Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é uma análise sobre o filme Revolta, Rebelião, Revolução. O melhor filme indiano dos últimos anos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, assisti recentemente o grande filme Revolta, Rebelião, Revolução. Filme indiano, sucesso mundial, sucesso global. Teve um impacto gigantesco na Índia, no mundo inteiro, nos serviços de streaming. Acho que foi o filme indiano mais visto do Netflix, blockbuster assim, global, sucesso total de Tollywood, né, que é uma parte, produção de cinema ali de uma parte ali da Índia e tal. E aí veja, o filme, como o próprio nome já diz, né, o RRR é isso, Revolta, Rebelião, Revolução. O filme é altamente politizado, foi celebrado por muita gente enquanto um manifesto cinematográfico anticolonial e tal. E vamos lá, eu tenho 4 considerações sobre o filme. E aí eu tô gravando um vídeo depois de muito tempo que o filme foi lançado, né? Então provavelmente eu não vou falar nenhuma novidade assim tal, mas vou dividir com vocês minhas impressões sobre essa interessantíssima produção. Acho que a primeira coisa é que o filme é muito bom, pô. O filme é gostoso de assistir. Tipo, o filme tem uma produção incrível, figurino, cores, fotografia, trilha sonora. Tipo, é um filme muito bom. É um filme que eu tava comentando com Mirella, né? Assistiu juntos. Tipo assim, é um filme gostoso de ver. O filme visualmente, as cores do filme, a imagem, os cenários, os planos, assim. É um filme muito belo, velho. Belo, bom. Eu achei o filme engraçado. Eu gostei das cenas meio High School Musical, das danças, da disputa de dança e tal. Adorei as cenas de ação. Tipo, é isso, uma cena de ação meio estriônica, meio exagerada, mas aí meio foda-se, né, gente? A gente assiste Velozes e Furiosos com os carros rompendo a barreira da gravidade e a lei de Newton e por aí vai e ninguém acha ruim, é isso. Os efeitos especiais bem icônicos e tal. Então, assim, é um bom filme a despeito do conteúdo político e tal, da certa hype, inclusive, que se criou na esquerda sobre o filme, é um bom filme enquanto produção cinematográfica. Ponto. Assim. Muito bom. Gostei bastante. Assim. Foi muito chamativo, muito agradável para mim ver o filme. Acho que a segunda coisa é que há uma apreciação muito diferente do filme se você é indiano e se você não é. Né? Então, tipo, na Índia tem um debate sobre o filme muito importante, sobre como o filme tem vários aspectos dele que contribuem para o nacionalismo hindu de tendências fascistoides ligado ao atual presidente da Índia, né, o Modi. Então, tipo, tem vários elementos ali que na real eu inclusive vim pegar depois lendo análises, porque eu, enquanto não sou indiano, não tenho um domínio gigantesco da cultura indiana, conheço um pouco e tal, mas assim, eu não tenho um domínio gigantesco do negócio, saca? Então, tipo, eu vim entender depois. Então, por exemplo, o papel lá do policial disfarçado, que na verdade era um revolucionário, o Raju, depois, lendo as análises, eu vi que aquela cena final, ele aparece com a calça vermelha, o arco e flecha, vi que ela era de uma casta superior. Tem vários elementos ali que eu, enquanto não indiano, não peguei. Então, veja, há um paradoxo aqui no filme. Lá na Índia tem vários debates que rolaram sobre o filme, rolam até hoje, como o filme aparece divisão de castas. Então, o Bin seria de uma casta inferior ao Raju, e aí isso aparece mais ou menos ali no filme. E aí os elementos que apelam também ao nacionalismo hindu, a forma como um Bin que estava disfarçado de muçulmano, a forma como os muçulmanos ali, os indianos muçulmanos são retratados, tem várias questões. O próprio povo do Bin é um povo indígena, um povo originário, né? E a maneira como eles são representados. Então, para a Índia, para o contexto indiano, o filme é muito mais problemático
do que parece, porque no contexto do nacionalismo hindu conservador com traços fascistoides, é possível fazer uma crítica anticolonial, uma crítica do imperialismo inglês que colonizou a Índia, uma crítica da civilização ocidental, do eurocentrismo, e a consequência disso ser a defesa de um projeto nacionalista hindu conservador, chauvinista, e que inclusive considera como fundamental nesse anticolonialismo preservar as suas tradições, preservar as suas tradições é, entra de bolo também, por exemplo, a preservação da hierarquia rígida das castas, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma diferença importantíssima aqui nos debates políticos que esse filme gerou na Índia, dado o contexto político ali da Índia que está colocado com o governo Modi, e como a gente, por exemplo, que é brasileiro, assimila o filme. Porque, veja, a gente que é brasileiro que não tem o contexto dos nuances da cultura, da política indiana, vê o filme como um manifesto anticolonial. É isso. O filme, inclusive, tem muito de uma leitura quase que estereotipada, né, mas que foi muito fiel à realidade em alguns aspectos, porque a colonização é um processo bárbaro, em que os colonizadores ingleses, brancos, olhos claros, louros e tal, são retratados como cruéis, como sádicos, como violentos, praticam a violência e a crueldade como esporte contra os indianos, né? Tem muito um contraste, um marcador racial muito forte, xingamentos dos indianos de marrons e tal. Então é meio que o colonizador, o europeu, mostrado como um vilão, como desumanizado totalmente, como alguém sem virtudes, sem valores positivos, sem ética e tal, e a exaltação do povo indiano, a exaltação do indiano como o povo de virtude, o povo de coragem, o povo de força. É muito doido, né? Que se você parar para pensar, não existe na narrativa do filme um vilão ocidental que tenha capacidades físicas semelhante ao do Bin e o do Rajo, né? Tipo assim, não existe. Então, enquanto eles... Aqui vai um spoiler, viu, gente? Peço desculpa. Mas enquanto eles não sabiam que estavam do mesmo lado, tipo, um é antagonista do outro e eles têm capacidades físicas de luta, de força semelhantes, mas não existe um facsímile ocidental. Se vocês pararem para pensar, é muito interessante como o vilão, o grande vilão da série é um cara que é poderoso porque representa o império, mas ele em si, enquanto indivíduo, não tem capacidades superiores. De tal sorte que foi muito feito da construção, por exemplo, do que é a construção histórica hollywoodiana, né? Que sempre tem um estadunidense com características superpoder, de superinteligência, sobre-humana e tal. Tipo, muito é a narrativa de super-herói, ou então do grande super-soldado, que o exemplo clássico é o Rambo, né? Que é um cara que é um indivíduo fora do normal e que é superior a todos os outros. Então, tipo assim, o filme tem uma pegada anticolonial muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Pra gente que não é indiano, que não tem esse conhecimento e que não pega essas mensagens que estão ali colocadas no figurino, nas iconografias, em alguns diálogos, em alguns termos, em algumas roupas, a dimensão meramente anticolonial, como é muito jogada, acaba chamando muito mais atenção. Então o filme é um manifesto perfeito de um anticolonialismo. Mas qual é a questão do filme? É que eu entro no quarto comentário. Veja, um dos temas de estudo da minha vida é o movimento anticolonial no século XX, né? Eu já escrevi muito sobre, já fiz muito vídeo, tem curso no Classe Esquerda, tem palestra, tem formação pelo Brasil inteiro e tal. Esse movimento anticolonial no século XX, ele parte de uma premissa que é fundamental. O problema fundamental das sociedades colonizadas é a colonização. A gente precisa resolver a colonização. Acho que essa é a premissa fundamental. E dentro desses movimentos anticoloniais, você teve de tudo, gente. Você tinha nacionalistas que só queriam independência nacional. Você tinha revolucionários que viam o movimento anticolonial como uma ponte para a Revolução Socialista. Você tinha pessoas que só tinham questões religiosas, porque
A colonização negava a liberdade religiosa para a pessoa que era hindu, para a pessoa que era islâmica, para a pessoa que era protestante, para a pessoa que era cristã ortodoxa e por aí vai. Você tinha só agricultores que eram explorados pelo colonizador e queria liberdade e tal. Os movimentos de luta anticolonial, tendencialmente, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, tomaram muito a forma de frentes amplas, policlassistas, que tinha de tudo ali no meio. De tudo, desde de perspectiva de composição de classe até de programa político-ideológico, com o único objetivo, primeiro objetivo da libertação, né? De uma revolução nacional anticolonial que criasse um Estado nacional soberano e organizasse uma nacionalidade. No século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, esses movimentos anticoloniais tenderam para o campo socialista e para o marxismo por um motivo bem simples e objetivo. Era o movimento comunista a força política global mais decididamente anticolonial. Desde o histórico da Terceira Internacional, dos debates de Lenin, a posição da União Soviética e tal, e concretamente e objetivamente, eram os países do chamado campo socialista quem dava mais apoio econômico, tecnológico, militar, técnico, diplomático, financeiro aos movimentos de luta anticolonial. Então, assim, o projeto de revolução nacional anticolonial, ele não necessariamente, inclusive, precisa ser de esquerda, viu, gente? Prova disso é a Revolução Nacional Anticolonial do Irã, comandada pelos Ayatollahs. Assim. E não necessariamente precisa ser de esquerda, mas como no pós-Segunda Guerra Mundial o movimento comunista saiu com muita força, né, dado o papel da União Soviética na vitória do nazismo, dada a ampliação do campo socialista, depois você tem Revolução Chinesa, e aí Guerra da Coreia, um pouco mais à frente, Revolução Cubana e tal, acabou que houve, por um período significativo de tempo, uma fusão entre movimento comunista e movimento anticolonial. Percebe? E até quando tinha contradições, que é o caso do Nasser no Egito, o Nasser, por exemplo, perseguiu e matou os comunistas no Egito, né? Mas tinha a União Soviética como um dos principais parceiros diplomáticos e o campo socialista como um todo. Então, tipo assim, era aliado e dependia do campo socialista, mas matou os comunistas no país dele. Tem muitos casos assim, inclusive, em África e em Oriente Médio. Então, veja, essa revolução anticolonial ela acaba sendo um significante amplo o suficiente para caber todas as classes, dado que a superioridade militar, tecnológica do colonizador normalmente demandava uma máxima unidade, um máximo consenso social em torno do programa anticolonial. Isso foi a força importantíssima da base de massa dos movimentos anticoloniais, mas ao mesmo tempo foi o seu limite. Por quê? Porque num contexto de enfraquecimento do movimento comunista, de defensiva histórica da classe trabalhadora nos anos 80, em diante com o neoliberalismo, boa parte, inclusive, dos dirigentes e revolucionários anticoloniais acabaram se transformando em burocratas e novos capitalistas, né? Então, às vezes, quando a gente analisa um dos casos mais tristes, tipo Revolução em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, a gente se pergunta, tipo, porra, velho, como é que aqueles partidos revolucionários conseguiram se transformar em meros gestores da ordem burguesa, né? Com vários, inclusive, ex-revolucionários ficando milionários, né? Bilionários e tal. O pai do cara pegou em armas na Revolução, ele é rico, bilionário, e o filho dele também manda em metade do país, tem um bocado de empresa, contrato com o governo, um negócio feioso. Tipo, é isso. O apelo à formação da nacionalidade contra o colonizador é revolucionário. É revolucionário. Mas não significa necessariamente que a formação dessa nacionalidade vai dar num modo de produção, numa sociedade que seja uma sociedade sem exploração, sem opressão, ou uma sociedade que não seja uma sociedade capitalista, percebe? Então, o século XX, contexto mundial do pós-Segunda Guerra, de 45 até 75, empurrava os movimentos anticoloniais para uma perspectiva cada vez mais socializante e anticapitalista, ao ponto de
que, por exemplo, um líder histórico como Nelson Mandela se considerava, se afirmava, era um militante marxista, vamos ver. Sabe, é isso, assim, Nelson Mandela era marxista. Congresso Nacional Africano, a gente não pode dizer que era bem uma organização marxista, mas que tinha uma cultura socialista, uma força interna do marxismo ali gigantesca. Se pá, inclusive, se não for muito rigoroso com o termo ser marxista, até pode dizer que era marxista também, assim, sabe? Enfim, isso gera um pouco mais de debate, mas assim, marxismo ali muito forte, muito presente. O contexto mundial pós-45 já empurra esses movimentos coloniais para o contexto mundial pós-75 já empurra esses movimentos anticoloniais, já condiciona eles para serem meros gestores da ordem burguesa, inclusive em muitos aspectos, gestores de uma ordem neocolonial. Esses países têm dependência formal, jurídico, política, mas na prática continuam subordinados ao imperialismo e às suas ex-colônias desde uma perspectiva econômica, tecnológica, financeira, monetária e por aí vai. Então, enquanto eu assistia RRR, muito bom Mensagem Colonial, muito bom e tal, achei fantástico, maravilhoso, mas eu lembrei em vários momentos de Fanon, velho. Fanon foi um teórico fundamental da Revolução Nacional Anticolonial, mas Fanon sempre apontou os perigos e os riscos de um significante nacional anticolonial amplo o suficiente que poderia descambar num certo identitarismo da nação, de um fetichismo da nação que desse a cara para uma nova forma de exploração, não uma exploração mais colonial, mas uma exploração capitalista e que, no contexto de países africanos, do Oriente Médio e asiáticos, significa basicamente uma exploração capitalista neocolonial, né? Então, ao mesmo tempo que Fanon era um ardoroso defensor da Revolução Nacional Anticolonial, ele era um defensor, um impulsionador, um organizador, um teórico da Revolução Nacional Anticolonial, mas ao mesmo tempo sempre com a preocupação sobre os limites e possibilidades de degeneração dessa Revolução Nacional Anticolonial. Tanto é assim, quando ele fica doente e sabe que vai morrer, ele corre para terminar Os Condenados da Terra, né? Que é um livro que, para quem leu, para quem não leu ainda, eu recomendo muito. Os Condenados da Terra é um livro que é basicamente Fanon dando as pistas e falando da necessidade de ultrapassar a Revolução Nacional Anticolonial e combinar no mesmo movimento essa Revolução Nacional Anticolonial com a construção do socialismo, né? E já fazendo um balanço, inclusive, dos limites e travas que esse movimento nacional anticolonial já apresentava nos países que já tinham se libertados do colonizador, né? Então, tipo, o RR ao mesmo tempo que é fantástico, me preocupa bastante, velho. Então, tipo, é um anticolonialismo que pode ser apropriado tanto para a esquerda como para a direita. Me chama muita atenção, por exemplo, que o filme escolheu não ter a figura do burguês indiano aliado do colonizador. Claro que alguém pode falar que tem uma cena no começo do filme que quando a garota do povo de Bin é sequestrada, a Mali, tem um cara que aparenta ser um cara rico, aparenta ser um funcionário, vai lá conversar com gerentes ingleses da colonização, avisa, é um erro ter raptado essa menina, vocês precisam devolver ela. Aquele personagem poderia ser mais ou menos enquadrado, quem sabe, não foi muito bem explicado quem era ele, qual era a função dele e tal. Mas assim, não existe, porque o filme é todo explícito, né, gente? O filme é todo jogado, né? O filme, inclusive, se você não entendeu alguma coisa, o filme tem um musical para explicar para você. Assim, então o filme não tem, inclusive, uma característica de linguagem de ser um filme sutil. Tá ligado? Então, assim, por exemplo, o diretor e os roteiristas, né, decidiram não colocar a figura do burguês aliado, do colonizador, do burguês que ganhava com a colonização. Isso não é à toa. Ele decidiu, inclusive, não fazer um debate sobre queremos liberdade, queremos uma Índia livre, queremos uma Índia para os indianos. Beleza, essa Índia vai ter exploração? Ela vai ter opressão? Ela vai ter pobreza? Ela vai ter desemprego? Tipo assim, e aí, de novo, gente, não estou cobrando o manifesto do Partido Comunista no filme. Eu estou dizendo das escolhas de linguagem narrativa do filme. Então,
O que vai ser a Índia livre, enquanto prospecção de futuro, não tem lugar no filme. Os aliados internos da sociedade indiana, da colonização, também não têm protagonismo no filme. Tal sorte que é um filme do povo indiano, povo como um todo, incluindo a burguesia indiana que já existia durante todo o processo de colonização, né? Do povo indiano contra o colonizador. E aí, perfeito. Só que é isso. Essa narrativa do povo contra o colonizador, ao mesmo tempo que é em si disruptiva e revolucionária, porque questiona o regime de colonização, o resultado final dessa descolonização pode ser capturado para a esquerda e para a direita quando você não tem uma prospecção de futuro, quando essa colonização não desenha claramente o que vai ser essa sociedade pós-colonial, para além da derrota do colonizador. Aí, tipo, eu acho que, inclusive, esse é um dos elementos que permitem que a extrema-direita indiana, que o nacionalismo hindu indiano capture de maneira muito fácil, né, o filme, né, consiga chamar o filme para si, para defender as suas posições. Porque, veja, todo o apelo à construção de uma nacionalidade, eu acho que ela tem que vir necessariamente acompanhada da classificação, sabe, de que nacionalidade a gente está falando. Então, por exemplo, eu me reivindico nacionalista. Isso não é segredo para ninguém. Mas eu sempre falo que é um nacionalismo revolucionário. É a compreensão de que o Brasil, enquanto um país de capitalismo independente, sempre vai ser um país com subsoberania subordinado em todas as esferas da vida nacional ao imperialismo, que a burguesia aqui é sócia desse processo, que uma verdadeira soberania nacional só vai ser alcançada com o socialismo, contra a burguesia. Então, uma reivindicação de uma prospecção de futuro de nacionalidade que já aponta desde já o conteúdo concreto, o socialismo contra a burguesia. Então, não são todos os brasileiros que são meus aliados, pelo contrário, né? Tem um brasileiro aí que merece, pode nem falar, né, gente? Mas aí é isso, né? Brasileiro da Faria Lima aí. Então, assim, não são todos os brasileiros que são meus aliados, não tem um apelo genérico a cada indivíduo enquanto brasileiro. Há um apelo, sim, à nacionalidade, mas esse apelo à nacionalidade tem um portador claro. São as classes exploradas e oprimidas do país contra a burguesia e contra o imperialismo. Tal sorte que eu acho, para concluir a reflexão, que o próprio sucesso da mensagem anticolonial de RRR está associado a essa falta de conteúdo na prospecção de futuro. Porque, como o mundo vive uma onda de nacionalismos, de refortalecimento de protecionismos, inclusive boa parte desses nacionalismos, desde uma perspectiva de direita, a ideia de defender o seu eu nacional contra o outro colonizador, contra o outro invasor, casa muito fácil quando não existe ali explicitamente um conteúdo do que vai ser ou do que deve ser esse eu nacional, né? Então, assim, para além das qualidades cinematográficas, que são várias, eu realmente achei o filme bom, para além das qualidades cinematográficas, que são várias, e não que minha opinião seja importante, não que eu seja especialista em cinema, né? Especialista em cinema é o Felipe Leão, né? Bota a foto dele aí, Maxwell, que tem um canal foda, gosto pra caralho dos vídeos do Felipe. Bicho é bom pra caralho. E aí, tipo, mas é isso, eu achei o filme bom, mas eu acho que essa ausência de prospecção de futuro na linguagem ajuda o filme meio que circular no espírito do tempo. Então, o caba da extrema-direita da Alemanha pode ver esse filme e gostar, pô. Caba da extrema-direita da Grécia pode ver esse filme e gostar. O partido lá da Marine Le Pen, a galera do partido da Marine Le Pen na França, pode ver esse filme e gostar. Assim como o militante de esquerda pode ver esse filme e gostar também. Sabe, ele é tão aberto. Ele é tão aberto, tão amplo. A mensagem colonial dele é um anticolonialismo tão indefinido de futuro que abre porta para tudo isso, tá ligado? E aí, porra, não sei se foi proposital ou não. Eu, para gravar esse vídeo, fui dar uma lida, né,
entrevistas do diretor e tal. Coloca o nome do diretor aí na tela, maxar a foto dele. Fui dar uma lida em entrevistas dele e tal, para entender, inclusive, se isso foi proposital. Me parece que sim, viu? Pelo que eu peguei das entrevistas, o diretor tem muito uma pegada nem esquerda nem direita. Não quero saber de política, quero saber de arte. A arte é livre e tal. Não, eu acho que foi proposital, inclusive entendendo que daria maior circulação comercial ao filme, né? Mas aí também ele não disse isso clara e explicitamente. Mas em geral, gente, é um bom filme. Eu recomendo todo mundo assistir, de verdade. Eu gostei muito. E recomendo assistir esse filme e ler muito. Fanon. Se você assiste o filme e leia Os Condenados da Terra, vocês vão ver que é uma experiência boa. Experiência boa que ajuda a pensar várias coisas sobre a revolução anticolonial, sobre o anticolonialismo e sobre a história do anticolonialismo no século XX. E depois eu recomendo bastante também pegar o livro do Lossurdo, A Não Violência, a História Fora do Mito, que o Lossurdo faz um debate ali com Gandhi, e no debate, na crítica que o Lossurdo faz a Gandhi, tem uma reflexão muito interessante sobre a história da independência da Índia, que eu acho que vai ser muito útil para vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.